Sexta parte da aula. Agora eu vou comentar com vocês sobre blocos econômicos. Mas e aí, Saulo, isso serve para a SpaceX, ESA, Colégio Naval? Para a SpaceX na íntegra. Quando eu vou falar sobre a Colégio Naval e ESA, a parte de Mercosul, assim como as outras organizações, sejam blocos econômicos ou não, que o Brasil está inserido, sim, isso acaba sendo fundamental tanto para a ESA como o Colégio Naval. Então, quando eu começar a falar sobre União Europeia, quando eu falar também sobre o NAFTA, que hoje é chamado de UNSCA, realmente isso não tem importância para Colégio Naval ou para ESA. Ah, Saulo, mas eu quero ver mesmo assim. Não tem problema nenhum, como eu disse, não tem problema nenhum, mas como eu disse, isso é mais voltado para a SpaceX. Agora, quando eu falar sobre Mercosul, quando eu falar sobre BRICS, quando eu falar sobre ALCA, comentar também em relação à comunidade dos países de língua portuguesa e entre outras organizações, aí realmente é necessário ligar o sinal de alerta para você que vai prestar Colégio Naval ou ESA. Então vamos lá. Então, nossa sexta parte da aula, blocos econômicos. Primeiro, é importante falar sobre os estágios. Estágios, Saulo? Estágios, exatamente. Uma vez que os blocos econômicos eles não são iguais. Os blocos econômicos estão em diferentes estágios. Então, a gente fala sobre livre comércio, união aduaneira, mercado comum, monetário, enfim, e assim por diante. Então, vou mostrar cada um deles para vocês. Olha só. Então, entre esses estágios, o mais simples, pensando aí num bloco econômico, nós temos a zona de livre comércio. Esse é o mais simples que existe. O que é uma zona de livre comércio? Redução ou isenção de tarifas alfandegárias entre os países membros. O que significa isso? Bem, isenção é fazer com que um produto que está num país chegue até outro país e não vai pagar nada por isso. Ou redução da tarifa. Olha, ele vai entrar aqui no meu país, mas vai ter que ser pago uma taxa pelo fato de ter entrado no meu país. Mas nossa, a taxa está muito alta. Tudo bem, a gente entra num acordo e a gente reduz essa taxa de importação, taxa de exportação. Então, isso é uma zona de livre comércio. O exemplo, o NAFTA, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, que na atualidade chama-se UNSCA. Só mudou o nome, se a gente for parar para analisar. UNSCA significa o quê? Estados Unidos, Canadá e México. México e Canadá, desculpa. Então, significa a inicial dos três países que fazem parte. Ah, Saulo, quer dizer então que esses três países possuem essa zona de livre comércio? Existe. Então, eles acabam tendo negociações em diversos produtos, vai ser isento, vai ter uma taxa, essa taxa vai ser reduzida. Então, isso é chamado zona de livre comércio. Depois, nós temos a União Aduaneira. A União Aduaneira, além da zona de livre comércio, há tarifa externa comum, como é o caso do Mercosul. O que é essa chamada TEC, Tarifa Externa Comum, Saulo? A tarifa externa comum diz respeito ao seguinte: vamos dizer que todos os membros desse bloco econômico, no caso do Mercosul, vendem, por exemplo, soja. No caso, se um vai vender para o outro, comprar do outro, a taxação vai ser a mesma por conta daquele produto. Ah, então essa é a chamada tarifa externa comum? Exato. Existem diversos produtos que possuem uma tarifa externa comum. Então, não importa de qual vai para qual vem, quando a gente pensa em relação ao produto X, existem especificações em relação a esses produtos, é necessário ter essa chamada tarifa externa comum. Então, daí vem a ideia da chamada União Aduaneira, que é o caso do Mercosul. Depois, nós temos o mercado comum. O que acontece com o mercado comum? Contempla as características da zona de livre comércio e da União Aduaneira. Ademais, além disso, há fluxo de pessoas, serviços e capital, e procuram estabelecer a mesma legislação ambiental, financeira, monetária e trabalhista para os membros. Por exemplo, é o caso da União Europeia. Nesse caso, quando a gente começa a ir para o ramo de legislação, isso é mais difícil mesmo. Até porque cada país possui uma cultura, já tem um regime tributário mais específico, para fazer com que isso fique aberto a diversos países, para ter o mesmo diálogo, desse ponto de vista ambiental, econômico, financeiro e assim por diante, é mais delicado. Mas no caso, a União Europeia realmente conseguiu fazer isso. Tanto é que a União Europeia é considerado que a referência quando a gente começa a pensar em bloco econômico. Claro que essa referência, assim chamada, acabou ficando mais duvidosa com a saída do Reino Unido da União Europeia. Continuando.
Nós temos também a chamada união monetária. O que acontece? Além de todos os aspectos anteriores, a moeda, política monetária e Banco Central Único. Exemplo, países da União Europeia que utilizam o euro. É importante lembrar que nem todos os países que estão dentro da União Europeia utilizam a moeda única, que é chamada de euro. Ah, não é todo, Saulo? Não. No caso, por exemplo, o Reino Unido, que era membro da União Europeia, utilizava. Não utilizava, ele utilizava o quê? A libra esterlina, que até hoje é a moeda mais forte do mundo. Quando a gente analisa a Suécia, a Dinamarca, a República Tcheca, também são países que acabam não utilizando. Então, eles não estão nessa chamada união monetária que eu estou comentando com vocês. E, por último, nós temos a integração política e institucional. Unificação social, política, econômica e militar. Nossa, Saulo, não tem exemplo? Exato, não tem exemplo porque não existe. Existe no papel a ideia de pensar na evolução de um bloco econômico, mas realmente nem mesmo a União Europeia conseguiu chegar nesse ponto. Até porque o que é difícil, o que é mais difícil aqui, pessoal, é justamente aqui, ó, essa condição militar. Ah, essa seria difícil pensar numa aliança? Exatamente. Continuando. Então, agora falar propriamente sobre a União Europeia. É importante contextualizar. Então, falar aí sobre um pouquinho, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Conforme eu havia dito já a vocês, na hora que eu estava falando sobre a descolonização da África, passou a Segunda Guerra Mundial, muitas nações europeias arrasadas por conta da Segunda Guerra Mundial, bombardeio, investimento muito alto no setor bélico e assim por diante, economia fragilizada e por aí vai. No caso, o que alguns países, especificamente Holanda, Luxemburgo e também quando a gente começa a pensar na Bélgica, eles começaram a fazer? Eles começaram a ajudar o outro. Em que sentido? Olha, eu tenho um pouco de carvão mineral e eu estou precisando de minério de ferro. Vamos trocar. Eu te dou um pouco de carvão mineral, você me dá um pouco de minério de ferro, daí eu consigo fabricar aço, você consegue fabricar aço também. Daí a gente vai conseguir o quê? Reconstruir as nossas respectivas nações. O que você acha dessa ideia? Nossa, excelente. Tanto é que isso ficou conhecido como Benelux, que é a inicial do quê? Da Bélgica, Ne, que é de Holanda, que seria Netherlands, e também em relação a Luxemburgo. Então, esses três países eles começaram essa ajuda entre eles para fazer com que as suas localidades fossem reconstruídas. Então, se a gente for para analisar, isso foi realmente a origem da União Europeia. Depois, com algo mais formalizado, nós temos em 51 o Tratado de Paris. Então, até teve um tratado, então realmente foi mais formalizado, que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Nesse caso, no chamado Tratado de Paris, além da Bélgica, da Holanda e também de Luxemburgo, outros 3 países começaram a fazer parte dessa comunidade por meio desse Tratado de Paris, que no caso a França, também em relação à Itália e em relação à Alemanha. E isso é muito curioso. Por quê? A gente olha para a Alemanha, olha para o ano, os resquícios da Segunda Guerra ainda estão muito claros. Em relação à Itália também, mas mais em relação à Alemanha, até porque contra os nazistas foi uma proporção muito maior. Aí vem o pensamento, né? Pera um pouquinho. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Estamos aí pensando em relação aos nazistas, mas vamos pegar a Alemanha e vamos fazer com que ela seja parte dessa nossa organização? Sim. Por quê? A resposta está no conhecimento. Qual que é o país que é referência na indústria química, na indústria mecânica, na indústria metalúrgica, na indústria automotiva e assim por diante? A Alemanha, exatamente. Então, se existe algum tipo de rincha, é melhor deixar essa rincha de lado e a gente vai pensar o que no futuro para poder fazer essa reconstrução. Estão percebendo o quanto é importante essa condição de resiliência para poder fazer com que tenha esse desenvolvimento? Depois, em 57, o Tratado de Roma fundou a Comunidade Econômica Europeia. Conforme eu disse a vocês, aí tinha o que? Esse caráter mais formal. Na verdade, a partir do Tratado de Paris já tinha. Então, aqui foi um dos apontamentos para a formação da assim chamada União Europeia. Em 68, as propostas da Comunidade Econômica Europeia entraram em vigor. E o que entrou em vigor? Olha só, isso tudo documentado já. Livre deslocamento de mão de obra, incentivos à agricultura, diga-se de passagem, essa questão agrícola é muito forte na União Europeia. Tem toda uma preocupação para saber se o produto é de qualidade,
enfim, a procedência dele, de quem que a gente vai comprar, integração econômica e política, olha só. Então, isso aí já fica muito forte, essa condição de bloco econômico. Redução das tarifas comerciais e aduaneiras. Então, comprar de um para o outro deveria ter redução. Estabelecimento de uma tarifa externa comum, conforme havia dito, a chamada TEC, que é comum de uma união aduaneira. O Reino Unido tentou ingressar em 61 e 67, mas só foi aceito em 73. Aí você deve estar se perguntando, por quê? Por que, Saulo? Até porque o Reino Unido tem uma certa expressão nesse sentido econômico, mas por que demorou tanto assim para a União Europeia acabar aceitando ele? Bem, a gente precisa pensar nos Estados Unidos. O que tem a ver? Estados Unidos é um grande parceiro do Reino Unido, no sentido político, no sentido econômico, é um grande parceiro. Então, aceitar o Reino Unido para fazer parte da União Europeia começava a ter uma certa desconfiança de que isso talvez poder levar ao fato de os Estados Unidos começar a influenciar a União Europeia, algo que os europeus não queriam. Então, por isso que levou um tempo para fazer com que tivesse essa aceitação do Reino Unido. E agora ele saiu. A União Europeia foi criada em 92 com a assinatura do Tratado de Maastricht. Então, a gente começa a ver aí que o nome União Europeia, propriamente dito, foi só em 92. Logo, logo faz 30 anos. Adesão da Turquia. A adesão da Turquia acaba sendo muito delicada. Por quê? Olha só. Apesar de ter toda essa resistência em relação à influência dos Estados Unidos na União Europeia, também existe o quê? Um outro lado que sabe que os Estados Unidos acaba sendo um grande parceiro comercial da União Europeia. Então, é uma faca de dois gumes. E nisso, o que significa? Significa que se a União Europeia aceitar a Turquia, país que é majoritariamente islâmico, esse fator é suficiente para fazer com que os Estados Unidos não olhem com bons olhos. Até porque tem toda uma manifestação, não concorda muito com a política atual do Erdogan, que está no poder, e assim por diante. Enfim, então isso já pode criar uma certa instabilidade. Instabilidade de, caso aceite a Turquia para fazer parte da União Europeia, pode ser que a relação com os Estados Unidos comercial comece a ficar enfraquecida, o que a União Europeia não quer de jeito nenhum. Então é por isso que existe esse impasse. Mas aí, Saulo, pensando na Turquia, ela teria condições de ingressar na União Europeia? Se for pensar do ponto de vista econômico, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista político, pode existir uma certa desconfiança. Talvez o sistema democrático não esteja tão solidificado, mas do ponto de vista econômico, sem dúvida nenhuma. Até porque a Turquia está entre os 20 países mais ricos do mundo. Continuando. O que mais? A Croácia foi o último país a ingressar na União Europeia em 2013, então faz um tempo já que nenhum outro país ingressa, até porque pensando no Brexit, pensando nessa instabilidade, fica difícil mesmo pensar que existirão novos ingressantes. Pode até acontecer, mas com o Brexit isso começa a ficar duvidoso de fato. Países que não utilizam o euro. Reino Unido, que no caso já saiu da União Europeia, Suécia, Dinamarca, Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia e Bulgária. Então, são aqueles que não estão na zona do euro, assim chamado. Na década de 2010, Portugal, Espanha, Irlanda, Chipre, Itália e Grécia apresentaram um elevadíssimo grau de endividamento público e desemprego, causando dúvida quanto à prosperidade e rentabilidade da União Europeia. O que aconteceu? Bem, esses países, quando ingressaram na União Europeia, começaram a perceber que os juros, quando faziam empréstimos, eles eram o quê? Baixos. Ótimo, vamos começar a usar empréstimo. É baixo, tranquilo, a gente paga depois. Só que qual é o problema? Começaram a não pagar. Então começou a gerar uma dívida muito grande. Então, com essa dívida muito grande, realmente começou a fazer com que as suas economias ficassem cada vez mais fragilizadas. Então, não foi só um país, foram vários países que acabou acontecendo essa complicação dentro da União Europeia. Depois, o Acordo de Schengen institui a livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Em 2007, o Tratado de Lisboa implantou uma política comum de vistos e imigração, aumentando o xenofobismo, ou seja, essa aversão ao estrangeiro que eu havia comentado com vocês. Então, aqui está um histórico para a gente poder entender qual foi o ingresso dos países ao longo dos anos. Então, nós temos em 62 a chamada Europa dos Seis, depois em 90 a Europa dos Dozes, em 95, 15, depois em 2004, 25, olha só o salto, de 15 membros, 10 novos membros entraram, num intervalo aí de apenas 9 anos. Depois,
outros 3 entraram, pensando aí na chamada Europa dos 27. No caso aqui, a Croácia não está, então ela estaria inserida, seria o 28º a ter ingressado na União Europeia. Depois, falamos sobre o NAFTA, o atual UNSCA, que eu havia comentado com vocês. O NAFTA significa Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, e o UNSCA é o que? As iniciais dos Estados Unidos, do México e do Canadá, que é o que? Uma zona de livre comércio. Então, Estados Unidos, Canadá e México acabam tendo negociações para exportação e importação dos produtos. Olha, certos produtos a gente vai abaixar o preço, vai ter uma taxação, ou não, vamos deixar isento, pode entrar à vontade qualquer produto e assim por diante. Olha só. Então, com base nisso, o que nós temos? Criado em 94, o NAFTA é uma zona de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. Visa enfrentar a concorrência japonesa e europeia. Esse é um dos objetivos. Até porque, pensando aí na década de 1990, o Japão ainda estava o quê? Com uma economia muito forte. Ainda era o segundo país mais rico do mundo. A União Europeia estava em o quê? A todo vapor, até porque ela foi fundada em 92, mas antes disso já tinha muito claro a chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois a Comunidade Econômica Europeia, que foram o quê? Foram os alicerces para a União Europeia. Aparentemente, esse bloco econômico não pretende evoluir para a união aduaneira. Aparentemente. Aí você pode estar se perguntando, ué, Saulo, por que será que ele não quer se tornar uma união aduaneira para ter uma tarifa externa comum, ou ainda pensando em fazer com que seja um mercado comum para pensar na livre circulação de pessoas, serviços? De jeito nenhum, principalmente pensando na circulação de pessoas. Saulo, até porque, pensando na fronteira entre México e Estados Unidos, tem lá o muro que começou a ser construído e até o Donald Trump dizia que, nossa, tem que ser feito, tem que ser pago pelos mexicanos, o que é um absurdo, enfim, mas realmente essa política de imigração ela é muito controlada para poder evitar a entrada, não só pensando nos mexicanos, mas pensando em diversas nacionalidades que estão na América Latina. Então, por isso que fica difícil imaginar que realmente o UNSCA pode se tornar uma evolução como uma união aduaneira, um mercado comum, conforme eu estou comentando com vocês. Mas aí, Saulo, com o Biden agora na presidência, será que isso não pode acontecer mesmo com o Biden, pessoal? Eu acho difícil evoluir para tanto, até porque no próprio governo de Barack Obama, que era o que nessa questão democrática, não era do republicano, não tinha essa intenção, então eu acho que com o Biden não vai ser diferente. Continuando. Em 2018, o NAFTA foi extinto, sendo substituído pelo Acordo Estados Unidos, México e Canadá. A substituição foi apenas no nome, pois as condições comerciais ainda continuam. Depois, falamos em relação ao Mercosul. É bastante curioso o nome Mercosul, porque é dito Mercado Comum do Sul. Só que é considerado um mercado comum? Não, é o que? Uma união aduaneira. Pode acontecer de futuramente o Mercosul tornar-se de fato um mercado comum? Pode sim, pode acontecer de se tornar algo parecido com a União Europeia. Só que se isso acontecer vai levar um tempo, até porque não é tão simples assim chegar ao ponto da União Europeia. Tanto é que é muito nítido que os outros blocos econômicos, se a gente for parar para analisar, eles são cópia da União Europeia. No caso da União Europeia, dava mais certo, né? Porque com o Brexit ficou duvidoso agora, dava mais certo porque ele acabou nascendo da necessidade de reconstrução. Agora, quando a gente olha para os outros blocos econômicos, eles nasceram dessa necessidade de reconstrução? Não necessariamente. Acabaram surgindo, mas por quê? Por ver que esse bloco econômico estava dando certo, estava tendo desenvolvimento econômico e pensou, opa, vamos fazer igual. Então, é aí que está a grande diferença entre a União Europeia e os demais blocos econômicos. Vamos lá. Então, um mercado comum assim chamado Mercosul. Em 91, o Tratado de Assunção foi assinado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 95, estabeleceu uma tarifa externa comum, a chamada TEC, entre os membros, que eu já havia comentado com vocês, que isso faz com que seja considerado o quê? Uma união aduaneira. Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile são países que atuam como membros associados, aproveitando as reduções das taxas alfandegárias. Por que você colocou Bolívia em vermelho, Saulo? Porque a Bolívia ela está prestes a se tornar um membro permanente da União Europeia. Prestes. Tanto é que, quando a gente pensa nos membros fundadores, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina,
Desses 4 membros fundadores, o Uruguai já aceitou a Bolívia como membro permanente. Só falta a aprovação dos outros 3, que isso daí passa por o quê? Por legislação, discussão na Câmara, no Senado, com o presidente e assim por diante, para ver se conseguem aceitá-la como membro permanente. Então está esse processo, por isso que eu acabei destacando. Depois, a Venezuela era membro, mas está suspensa por tempo indeterminado. Ah, você comentou, Saulo, porque acabou ferindo as questões democráticas, que é pré-requisito para ingressar no Mercosul? Exatamente. O Paraguai, que foi um dos fundadores, já foi suspenso do bloco, até porque quando teve a presidência do Fernando Lugo, ela acabou sendo bastante questionada, pensando em relação à fraude eleitoral. Então, o Paraguai ficou suspenso por aproximadamente 1 ano do Mercosul, mas já voltou. O Mercosul encontra-se atualmente no estágio de união aduaneira, assim como eu já havia comentado com vocês. Além disso, nós temos também o chamado BRICS. BRICS significa a inicial dos países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É a inicial deles. É importante lembrar que esses 5 países, pessoal, a união deles não significa bloco econômico. Então, tome muito cuidado em relação a isso. No caso, o que foi esse chamado, que no começo era BRIC, na verdade, depois que a África do Sul entrou, aí a gente já começa a perceber o que é a influência da China. Ah, essa você falou, quando eles estão atuando na China, resolveram pegar a África do Sul e colocar também nessa discussão de BRICS, mas se for parar para analisar, a África do Sul não está tão perto assim quando comparado com esses outros países. Por quê? Quando a gente analisa Brasil, Rússia, Índia e China, o que esses 4 países têm em comum? Uma área territorial muito expressiva, uma quantidade de recursos naturais expressivos, seja mineral metálico, não metálico, recurso energético, seja pensar que a mão de obra vem se qualificando cada vez mais, ou ainda pensando no potencial do mercado consumidor, enfim. Então, começou a haver um certo padrão, vamos falar dessa forma, entre essas economias. É claro que a China se desponta muito à frente, mas tem uma certa semelhança em relação a isso. Isso foi observado por um economista que era do banco Goldman Sachs, o Jim O'Neill. Ele olhou e começou a ver que falou assim: opa, daqui a um tempo esses países aí vão acabar sendo referência quando a gente começa a fazer uma análise aqui econômica. Enfim, aí, considerando a influência da China na África, a China começou a trazer para si a África do Sul, até porque tem toda essa influência no continente. A África do Sul tem uma quantidade de matéria-prima? Tem. Quando a gente começa a pensar na área territorial, nem tanto assim, ela é muito menor comparado com esses outros 4 países. Até porque, quando a gente visualiza na atualidade, o país que teve o maior crescimento do PIB foi quem? A Nigéria, e não a África do Sul. Durante um tempo, a África do Sul foi considerado a economia mais forte da África, mas hoje ela já acabou perdendo espaço para a Nigéria. Continuando. Em 2006, Brasil, Rússia, Índia e China fundaram os BRICS. O BRIC, melhor dizendo, que era o começo. Não é um bloco econômico, tome muito cuidado com isso, pessoal. Desde 2009, os países realizam cúpulas anuais. O que é isso? Eles se juntam para poder fazer discussões, para tentar melhorar as suas economias ou até outras questões sociais. Em 2011, a África do Sul começou a fazer parte, aí passou a se chamar BRICS. Também são conhecidos como os 5 grandes. Então, pensando nessa condição de área territorial, não é o caso da África do Sul, mas tudo bem. Pensando em recursos naturais. Entre as características dos 5 países, podemos destacar enorme extensão territorial, menos a África do Sul, abundância em recursos naturais, economia e política relativamente estáveis, relativamente mesmo, né? Porque quando a gente analisa o Brasil, por exemplo, ele passou por crise política, vem passando na realidade, isso começou, né, meados do ano de 2013, mão de obra em processo de qualificação e o mercado consumidor merece ser destacado também. O que mais? A gente fala ainda de outras integrações. Podemos falar da CAN, que é a Comunidade Andina, fundada em 69 pela Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. A Venezuela já foi membro. Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai são membros associados. É um bloco econômico. Entre os objetivos temos integração comercial, econômica e política. A ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, organização intergovernamental fundada em 80, visa contribuir com a promoção da integração da região latino-americana, procurando garantir seu desenvolvimento econômico e social. Este é também o maior bloco econômico da América Latina. Temos a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, foi uma proposta de 94 o governo do Bill Clinton,
feita pelo presidente dos Estados Unidos com o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países americanos, exceto Cuba, formando assim uma área de livre comércio, mas foi recusada. No caso, seja a CAN, seja a LAD, seja a ALCA, são organizações, no caso da ALCA, na realidade, ela nem foi para frente, vamos falar assim, ela nem foi firmada. Mas quando a gente fala da CAN ou quando a gente fala da ALAD, percebe-se muita fragilidade em relação a esse bloco. Por quê? Tudo bem que no caso da comunidade andina, o Brasil é um membro associado, mas pouco escuta-se falar sobre ela. Ah, verdade, Sal. Então a gente começa a perceber que, pensando numa atuação desse ponto de vista de bloco econômico, realmente o Mercosul acaba se despontando mais quando comparado com esses outros. Exatamente. Continuando. Outras integrações, a gente pode falar da CPLP, que foi criada em 96, composta por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O que esses países têm em comum? Todos eles falam português. E é justamente isso. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Tem como objetivo aprofundar as relações sociais e econômicas entre os países membros. Nós temos também a IRCA, Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. É um programa conjunto fundado em 2000 dos governos dos 12 países da América do Sul que visa promover a integração sul-americana através da integração física desses países por meio de transporte, energia e telecomunicações. Então, a IRCA tem mais esse caráter de integração física e também pensando na comunicação. A Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, fundada em 2008, entre os objetivos podemos destacar construir um espaço de articulação cultural, social, econômico e político entre os povos. Dos 12 Estados-membros, 7 já saíram, inclusive o Brasil. Tanto é que essa chamada Unasul, ela teve essa ideia de fundação, pensando nessa chamada onda vermelha da América do Sul, que eu comentei com vocês, que os presidentes mais de esquerda estavam interessados em fazer uma organização, só que aí a gente já vê que a maioria já acabou saindo dessa organização, tanto é que já tem uma outra organização chamada de ProSul. Essa chamada ProSul é de 2019, teve como início no Chile, que o presidente chileno realmente começou a convidar as autoridades dos outros países para tentar fazer um outro bloco econômico. Mas aí, pensando em 2019, 2020, veio a pandemia e isso acabou ficando cada vez mais estagnado. Enfim, então, pessoal, encerro essa parte com vocês que eu comentei sobre os blocos econômicos. Continuando.